Olá, amados irmãos. Antes que tudo, deixe eu conscientizar e tranquilizar vocês. Eu sou católico, viu? Não vou deixar de ser católico. O tempo de pensar nessas coisas já passou, tá bom? Eu quero refletir com vocês justamente isso, né? Vocês vão entender no final do vídeo, vocês vão entender. Mas vejam, ultimamente, né, de uns anos para cá, eu tenho refletido, né, pensado sobre a questão do caminhar na fé, ou seja, da identidade apostólica romana que eu tenho, né, dentro de mim. Eu tenho a identidade católica, apostólica, romana no meu interior, dentro de mim. E ultimamente eu tenho enfrentado algumas dificuldades e confesso a vocês que não tem sido fácil para mim, né? Então vejam só, preste atenção. Desde da minha juventude, eu tenho um arrojo, né? Ou seja, eu tenho uma maneira de repassar a mensagem. E também eu sou uma pessoa que eu gosto de observar as coisas e gosto de mostrar, né? Ou seja, eu analiso algo e digo, olha, lembra? Mas não é assim. Por exemplo, se eu leio, se o catecismo da igreja me diz algo de maneira e de repente eu vejo em uma determinada situação de outra maneira, eu digo, no catecismo da igreja está dizendo isso, né? E assim também com a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz isso, né? Então, desde a minha juventude eu sou assim, né? Muitas vezes, não, confesso a vocês que muitas vezes eu não tenho aquela sabedoria de falar em assuntos polêmicos, mas eu amo falar em assuntos polêmicos e se eu ver que um determinado assunto polêmico pode ser abordado com esses dois aqui, então eu tenho coragem. Eu coloco a cara, a tapa e vou ao fundo. Eu não tenho medo de ninguém, nem de cara feia, né? E eu sou louco para falar o que está aqui, né? Quando eu vejo alguma coisa que não está em conformidade com aquilo, eu fico doidinho, eu fico me balançando, eu fico, sabe aquela coisa, eu tenho que dizer, e se eu não disser, eu me sinto um covarde, né? Então eu sou desse jeito, né? E isso, amados irmãos, durante a minha vida católica, isso tem, é, eu tenho arranjado algumas coisas, alguns problemas por conta disso, né? Incompreensões e outras coisas mais, né? E outras coisas mais. Bom, e a gente sabe, né, gente, que a gente que caminha em igreja, a gente sabe que existe o tempo e a hora, né, para a gente triscar em certos assuntos, né? Existe também a misericórdia, né? Então, assim, quando. Aí eu vou entrar numa decepção que eu tive, né? Então, quando eu conheci esse daqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção, e eu estudei bastante sobre ele e me preparei bastante para essa consagração. E daí então, devido à minha dedicação e a um certo conhecimento que eu tenho sobre a total consagração, o que eu adquiri com isso então foi formar uma equipe, né? Fazer parte de uma equipe que formava as pessoas a se consagrarem a Nossa Senhora segundo esse método, aqui na minha paróquia, né? Então, eu me dediquei bastante durante essas formações, porque como foi uma consagração que modificou um pouco o meu olhar católico e me deu a possibilidade de eu viver um pouco a catolicidade que existe dentro de mim, de ser feliz e completo, né? Então, eu me dediquei bastante e eu digo, agora vai. Agora vai, agora
esqueça, né? Esqueça de tantos ambientes que a gente tentou, né, ser um pouco mais claro com o que o Evangelho de Cristo nos pede, de ser um pouco mais claro nessa questão de ser fiel à Igreja Católica. Então, aqui neste grupo, né, preparando o pessoal para se consagrar a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria Griot e Montfort, algo que nos deixa mais católicos. Então aqui eu vou ficar à vontade de falar da catolicidade, de suas exigências, né? Porque muitas vezes nós pensamos que ser católico não tem exigência, mas tem, né? Mas tem. Inclusive tem muitas pessoas que se dizem católico, né? Quando o IBGE passa, enche o peito para dizer que é católico, mas quando a doutrina católica lhe pede algo, lhe exige algo, ele acha ruim, né? E são capazes de fazer qualquer coisa para calar aqueles que sabem do que a doutrina da igreja nos ensina. As pessoas que não querem viver conforme o Evangelho de Cristo e a doutrina nos ensina, elas são capazes de fazer qualquer ato para tirar de tempo as pessoas que sabem e desejam formar os outros também. Infelizmente é assim, né? Infelizmente. E eu digo, não, mas aqui não. Aqui vai ser diferente. Aqui nós vamos formar católicos, marianos, porque a Maria Santíssima, nossa mãe, ela está intimamente em nós católicos, né? Então aqui não. A pessoa que vai querer se consagrar, ela vai querer ser católico, honrar Maria Santíssima, vai querer a santidade, que é o que o livro nos ensina, e aí vai ser bom demais. E aí eu vou poder colocar todo o meu arrojo, né, toda a minha dedicação. E foi assim que aconteceu, até aí vem a decepção. Até surgir uma pessoa que vive amigada com outra pessoa do mesmo sexo que desejou fazer a total consagração. Para princípio de conversa é algo bom, porque o catecismo da igreja nos ensina que nós devemos acolher todos e a todas, né? E nos ensina que as pessoas que têm uma tendência homoafetiva são filhas de Deus também, e que a igreja deve ajudar as pessoas a conviver dentro da igreja conforme os mandamentos de Deus, conforme os mandamentos e ensinamentos do catecismo. Então você acolhe a pessoa e pede para renunciar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? Isso para todos, viu? E aí você acolhe e ensina, entendeu? Acolhe e ensina. Como Jesus fez com aquela mulher adúltera. Ninguém te condenou, mulher, nem eu te condeno. E aí Jesus diz, vai e não peques mais. Então você acolhe e ensina. Então se uma pessoa, ela vive uma situação amigável com outra pessoa do mesmo sexo e quer se consagrar, é sinal que ela quer ser santa. Ou seja, é sinal que ela quer renunciar às suas vontades, seu pecado, né? Assim como todo hétero, né? Assim como qualquer um cristão que quer se consagrar no Senhor, ele espera viver a santidade que São Luís nos ensina aqui neste livrinho. Então, a princípio, é uma história boa, né? Não, vamos acolher, vamos trazer para cá, vamos ensinar o que São Luís nos ensina, ensinar todas as coisas, como é que deve ser feita a consagração, que a consagração vai deixar nós mais fiel à igreja, ao magistério, mais fiel a Deus, né? Que vai ser muito bom, uma arma de santidade que Deus dá àqueles que quer salvar, ensinar tudo direitinho, como deve ser os exercícios espirituais, né? Por exemplo, São Luís nos ensina que nós devemos ter consciência, né? Primeiro nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, né? Ou seja, ter conhecimento do tratado. E aí ele nos ensina o quê? A resguardar alguns dias de exercícios espirituais. No final desse dia, nós devemos no final desse tempo, né, desses dias, nós devemos nos confessar, receber o corpo sacrossanto de Jesus Cristo, nosso Senhor, livre do pecado mortal, e, depois de recebido,
logo após ler o suplemento B, que é o ato de consagração a Nossa Senhora, né? E aí São Luís também, ele nos ensina também o cuidado com as falsas devoções, né? Então, meus amados irmãos, quando a gente recebeu esse caso, foi o que eu fiz na época, né? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Na época que surgiu isso, qual foi o cuidado que eu tive? Da pessoa fazer uma boa consagração e não comungar o corpo sacrossanto de Nosso Senhor Jesus Cristo em estado de pecado mortal. Por quê? Até posso surgir assim, mas ninguém é melhor do que ninguém. Mas não somos nós que devemos dizer quem deve se consagrar ou não a Nossa Senhora, que a pessoa pode consagrar. E na realidade pode, nós podemos, aliás, nós já somos consagrados a Nossa Senhora no batismo. E nós podemos nos consagrar a Nossa Senhora todos os dias, né? Tem até aquela oração de consagração a Nossa Senhora, diz, ó Senhora, minha mãe, né? Eu me ofereço a voz, que também muitas pessoas cantam. A gente pode se consagrar a Virgem Maria, só que essa consagração que São Luís nos ensina, ela tem todo um preparativo para que possa acontecer. Para você chegar no ato de consagração, você tem que comungar Jesus Cristo confessado. Aí é aí onde ele está buscando a questão. Por quê? Quando eu soube, né, quando disseram para mim, o que foi que eu disse? Das duas, uma, eu saio da história, quietinho na minha, ou então eu tenho que falar. E aí a orientação foi para nem triscar no assunto, né? Não falar nada, ficar calado. Aí eu digo, meu Deus, como que pode? Eu vou me tornar responsável. Se eu permitir, calado, omisso, que uma pessoa realize essa consagração comungando o corpo sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo em estado de pecado mortal, vivendo algo abominável a Deus, sem falar do que é a consagração e dos riscos, né? São Paulo até nos ensina na carta aos Coríntios. Ele diz que todo aquele que come sem discernir o corpo sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo pode estar comendo ou bebendo a sua própria condenação. E aí eu digo, não dá para mim. Ou eu falo, ou eu saio. E daí então eu decidi sair da história. Foi algo que me deu um baque. Por quê? Porque o correto era por ter feito igual São João Batista. Era por ter colocado a boca no trombone e falar. Ou então como Elias, que era doido, vivia aperreando Deus para enfrentar o imperador da época e os falsos profetas de Baal. E aí eu saí da história, como eu fiz, aí eu me tornei um covarde. Aí foi uma queda enorme para mim. Talvez eu com receio de causar uma certa rebeldia, o que vai acabar acontecendo, né, depois desse vídeo, eu fui covarde e saí da história. E isso foi muito decepcionante para mim. Tanto o fato das pessoas formadoras, né, ter aquela preocupação com a cor da roupa, o jeito da roupa, onde é que vai colocar a pulseirinha, onde é que coloca, se não pode colocar no tornozeleiro, não pode isso, não pode aquilo, que tem que ser assim. E permite-se comungar que alguém, permite que alguém come em estado de pecado mortal, por amor de Deus. É um contra-testemunho enorme. Nós não devemos, é muito bom a exterioridade, mas, ora, a pessoa está comungando em estado de pecado mortal, não está nem conhecendo direito à consagração, porque não pode nem triscar no assunto, não pode nem falar. Aí foi um baque para mim, porque eu saí como covarde da história e não pude formar, né?
E eu tento até, com as armas que eu tento até formar pessoas para se consagrar a Nossa Senhora. Até orientar, mas isso foi um pouco diminuído para mim, entendeu? Então, esses dias eu estava pensando nessa situação e isso está dentro de mim e começou a sair, né? Começou a sair. E algumas vezes vocês me veem falar nessa questão. Então eu decidi gravar esse vídeo para ficar mais, vamos dizer assim, mais entendido, né? Eu sei que talvez puxe um assunto outro aqui, mas também não me importa não. Mas o fato é que é isso. Eu estava formando pessoas para se consagrarem a Nossa Senhora. E apareceu este caso que eu falei de uma pessoa que vive amigavelmente com uma pessoa do mesmo sexo. E na ocasião a orientação foi dada para nem triscar no assunto, para nem falar. Aí não deu para mim. Aí eu saí fora e me senti um covarde. Então foi muito decepcionante, foi um baque para mim na fé. Fiquei muito desgostoso. E daí, meus irmãos, quando eu estava me recuperando, né? Também olhando para o testemunho de um amigo meu que andava também decepcionado com contra-testemunhos da comunidade e eu perdi esse amigo, ele faleceu e eu vi de perto a sua luta para ele resguardar a fé. Eu fui testemunha viva. E na ocasião da sua morte, a fé foi revigorada no meu ser. Eu recebi um avivamento, né? E ao se colocar na situação, eu pensei, eu digo, tenho que caminhar, tenho que lutar pela fé. E daí então eu continuei, né? Vamos continuar a batalha. Aí veio o segundo baque. Eita Deus. A gente passou 2 anos na pandemia. E a gente viu que líderes, formadores de cristão, a gente viu por conta do Covid, né, com medo de pegar o coronavírus, com medo do Covid-19, e também obedecendo às regras da vigilância sanitária, né, a gente viu reuniões desmarcadas, celebrações desmarcadas, encontros de família desmarcados, textos desmarcados, formações desmarcadas. E a gente viu aquele alvoroço, todo mundo abateu todo o povo, e cristãos também, o coronavírus, todo mundo com medo da morte. E a gente deve ter zelo pela nossa vida, eu mesmo tenho zelo pela minha. Então a gente deve sim obedecer o que preconiza a vigilância sanitária. Nós devemos nos vacinar, devemos lutar pela nossa vida com os dentes, o que tiver na nossa casa, devemos. E a gente viu muita gente, né, desmarcando reunião. Não vamos marcar reunião não, porque tá voltando os casos de novo, vamos desmarcar. E desmarca. Vi pessoas não indo à missa, quando foi aberta as igrejas, não indo à missa. Não ia rezar o texto com medo de pegar o Covid. Ah, tá aí tudo bem. A gente vai se colocando no lugar das pessoas, não, tá certo. Tem que zelar pela vida, né? Aí o fato é que quando surgem as festas carnais, o bailurão da vida, né? O,
o pancadão da vida. Quem é que está lá? Puxando o trio. Formadores cristãos. Pessoas que eu admiro. Pessoas formadoras minhas. Pessoas de grupo de oração que colocam a mão na minha cabeça para fazer oração por mim. Pessoas que me dão ânimo para continuar na fé. Pessoas que, na pregação, eu olho assim, meu Deus, eu tenho que me corrigir. Essa pessoa está falando, olha, como está falando santamente. Que coisa boa ter uma pessoa para falar desse jeito para nós. Que coisa boa ser católico e ver nas outras pessoas a catolicidade e ele me chamando eu para ser mais católica ainda do que eu já sou. Pessoas exemplares. Pessoas exemplo para mim. Pessoas que eu vejo e o Espírito Santo de Deus me preenche de paz. Pessoas que eu desejo estar perto. Pessoas exemplares dentro da igreja. De repente, onde está? No meio modernista, comungando das coisas mundanas. E aí eu olho para mim, né? Porque, como já ficou explícito aqui, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo também, em primeiro lugar. Eu não estou dizendo para vocês que eu sou a pessoa mais santa do mundo. Não sou. Eu tenho muitas falhas e muitas mesmo. Deus é quem sabe. E quem convive comigo, minha família. Minha esposa, principalmente, sabe? Quando eu sou miserável, pecador, mas eu sou muito cobrador, né? Eu me cobro bastante. Né? O meu confessor, meu diretor espiritual, que eu digo o quanto eu sou exigente comigo mesmo. Né? E eu saí desse ambiente. Há 20 anos atrás eu tocava nas bandas, eu vivia nesse ambiente. Na época, eu já vi que não era um ambiente propício para o cristianismo. E abandonei. E eu saí. Não estou com vontade de voltar. De jeito nenhum. Mas eu saí. Aí de repente hoje eu vejo. Tá lá. O líder da renovação carismática. Ou a líder. Não importa. Tá lá. Festa mudando. Pessoas formadoras de cristãos. Pessoas que têm uma responsabilidade em catequizar o povo. Tá lá. Pessoas consagradas a Nossa Senhora. Segundo o método de São Luís Maria Grimofort. Lá. Imagina aí um consagrado a Nossa Senhora. Um consagrado de Deus. É embriagado com o mundanismo. Aí nós podemos perguntar assim, mas o que é que tem a ver? Tem sim. A quem muito será dado, muito será cobrado. A quem muito será dado, muito será cobrado. Qual é o exemplo que uma pessoa, um formador de cristãos dá? Imagine você ter um sobrinho e dizer para o sobrinho, ei, você não pode ir para essa festa não. Por quê? Porque lá o ambiente não é propício para o cristão, não. Você pode se desviar do caminho de Deus. Né? Porque lá você vai encontrar algo lá que não é de Deus. Então você não vai poder. Ah, mas fulano de tal tá lá. E aí? Como que vai ficar? Hein? Eu tô falando do barco para mim. Sim, eu olho para mim mesmo e digo, meu Deus, eu estou cobrando demais dos outros, mas eu cobro de mim também. Eu olho para o meu interior e cobro de mim também. Entenderam? Como que eu vou dar uma palavra a alguém? Como que eu vou ensinar alguém a ser católico se os que estão ensinando os outros a ser católicos estão entregues no mundanismo, comungando das coisas mundanas? Dentro da igreja é católico, fora da igreja é mundano. E aí, como é que vai ficar? Ai, meus irmãos, foi muito... Foi uma queda de novo, outro baque. E aí eu pensei comigo,
E aí, E aí, católico? Você que vive brigando com os protestantes aí nas redes sociais. E aí, pronto tu vai agora? O que é que você vai ser agora? Bora lá. E aí eu olhei para dentro de mim mesmo e disse, eu não tenho direito de pensar em desistir. Não tenho esse direito. Eu não tenho nem sequer o direito de cogitar em desistir. Jamais. De jeito nenhum. As bênçãos que Deus me deu são irrevogáveis. E eu já tenho 41 anos já. Isso é coisa de menino, pensar em desistir. Eu não tenho direito. Vocês que vão ver esse vídeo, vocês sabem que eu não tenho direito de pensar em desistir. De jeito nenhum. E aí me veio forte duas coisas. Primeiro, eu vou olhar para dentro de mim, para o meu interior. E eu vou corrigir meus erros. Porque se eu sofro assim com os erros dos outros, eu devo sofrer com os meus também. Olhar para dentro de mim e dizer, meu Deus, como eu sou miserável, pecador. Como eu devo me corrigir. E aí eu me lembrei também de uma frase de um santo, que eu vou ficar devendo a vocês o nome do santo, que ele diz assim, quanto a ti, seja santo, quanto aos outros, deixa eles viver do jeito que eles quiserem. Eu digo, rapaz, é mesmo. É mesmo. E aí, meu amigo? Aí cessou qualquer cogitação em desistir da fé que Deus me deu, da fé apostólica. Aí vocês podem estar se perguntando, e para que gravar esse vídeo então? Não sei. Só sei que eu desejei gravar esse vídeo há muito tempo e não tinha coragem. E decidi hoje gravar para vocês. Portanto, amados irmãos, algo que eu tenho feito campanha nas minhas redes sociais e vou pedir para você que escutou todo este vídeo meu e me assistiu, né? Eu vou pedir algo para vocês. Rezem por mim, porque eu cobro bastante de mim. Eu tenho que dar bastante exemplo. Eu sou toda a minha história fez com que, né, eu não busquei ser um líder, ser um formador cristão, não busquei isso. Mas toda a minha história me fez ser um formador de opiniões, um formador cristão. E eu devo dar exemplo. E eu devo ser fiel. Então reze por mim. Para que eu persevere mais do que eu desejo. Para que eu dê mais exemplo mais do que eu desejo. Para que eu seja mais fiel à igreja do que eu desejo. Para que eu seja mais fiel a Cristo do que eu desejo. Rezem para eu ser mais mariano do que eu desejo. Rezem para que eu possa perseverar até o fim, sem vacilar, que é o que importa. Porque o estado que eu estou hoje, né, o estado que eu estou hoje,
Eu estou parecido com aquela canção que diz: eu olho para a igreja de Cristo, a que Cristo instituiu a Igreja Católica, a única que forma santos. Eu olho para ela e digo a mim mesmo: quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Senhor, piedade de nós. Entenderam? Quem não aceita Maria, quem não acolhe ela como sua mãe, pode não aceitar e não acolher como sua mãe, por ver consagrados que se consagram mal, em estado de pecado mortal e vivendo sobre as máximas do mundo. Quem não aceita a igreja e suas normas, seus mandamentos, seus ensinamentos, seus dogmas, podem não crer nela por ver católicos que vivem mal, segundo as máximas do mundo. Quem não aceita Jesus e não toma posse do poder de Deus por meio do Espírito Santo de Deus, podem não crer e pode não ser uma pessoa com os olhares voltados aos dons carismáticos por ver cristãos que vivem mal. É assim que eu estou hoje. E o que eu quero é apenas viver bem a minha fé e formar melhor as pessoas para não abandonarem a fé católica, apostólica, romana, a única que salva, o único caminho que leva à salvação. Parágrafo 846 do Catecismo da Igreja. E pasmem, os católicos de IBGE não querem ouvir essa verdade de fé. Se a gente falar isso, os primeiros que vêm em cima da gente é os católicos de IBGE, os católicos de Jujuba. É os primeiros que vêm, não é assim não. Né? Vai, porque a igreja ensina. Fazer o quê? Né? Obrigado, viu? Terminar esse áudio. Pedir a Nossa Senhora, Jesus de Nazaré, que nos abençoe e nos guarde. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.